Ano 2000 foi lançado um novo conceito de mainframe, mas mantendo a compatibilidade com todas as arquiteturas anteriores. Esta arquitetura trouxe a máquina Z900 com endereçamento de 64 bits, expandindo a capacidade de endereçamento da memória virtual de 2 GB para 16 EB. Em 2002, foi criado um mainframe menor voltado para executar o sistema operacional Linux. Em 2003, o Z990 introduziu o processador superescalar, com altos ganhos de desempenho, e trouxe o processador especializado chamado ZAP, para atender demandas de aplicações em Java. O Z890 foi um upgrade do Z800, contando com processador superescalar e diversos outros recursos do mainframe que foram disponibilizados para o sistema operacional Linux. Em 2005 a família Series foi substituída pela máquina Z9 com dois tipos de servidores. O servidor IC, Enterprise Class, e um menor denominado BC, Business Class. Com 512 GB de memória e com 54 processadores, configurados conforme especialidade, esta máquina chegou à casa do bilhão de instrução por segundo, ultrapassando 17 bits. Foi introduzido um novo processador especializado chamado ZAP, que permite executar processos de banco de dados como queries, XML, e outros tipos de demandas, liberando o processador para aumentar o paralelismo do processamento. Em 2008, o Z10 foi lançado com 64 processadores e 1,5 TB de memória. Apesar de poucos processadores a mais, o desempenho ultrapassava os 50% a mais sobre o Z9, chegando à casa dos 30 bits. Em 2010 foi lançado os Enterprise System, Z-System, através da máquina Z196. Esta série integra um mainframe com os servidores distribuídos, através do componente ZBX. O ZBX funciona com uma extensão integrada ao mainframe, contendo servidores Blades, executando sistemas como AIX, Linux, Windows, etc. Z196, com 3 TB de memória e 96 cores, sendo 80 ativos, tem desempenho superior ao Z10 em 60%, atingindo 50 bits. Em 2011, a máquina Z114 veio com um servidor menor para atender demandas específicas e também ambientes Linux. Em 2012 foi lançado o Z Enterprise Class 12, ou Z12, com 120 cores, sendo 101 ativos, com desempenho 50% maior que o Z196, alcançando 78 bits. Também foi introduzida a placa Flash Express com a tecnologia SSD, aumentando a performance de I/O, envolvendo operações do sistema operacional com a memória da máquina. A placa ZEDC foi introduzida para realizar a compressão e decompressão de dados em 2013 e foi lançado o ZBC12, como um upgrade do Z114. Em 2015, foi lançado a máquina Z13, com 10 TB de memória real, e 168 núcleos de processadores, com 141 ativos simultaneamente, capaz de executar 111 bilhões de instruções por segundo. O paralelismo foi incrementado com a tecnologia SINT, que permite o controle da paralisação a nível de instrução de programa. Diversos recursos foram melhorados com relação ao antecessor ZEC12. Toda a compatibilidade com as arquiteturas anteriores continua sendo mantida, incluindo os sistemas operacionais tradicionais, ZOS, ZVM, ZVS, ZTPF, Linux SUSE, Linux Red Hat. O Z13 incluiu o KVM, uma plataforma de virtualização, padrão de mercado, para ambiente Linux. O Z13 tem a capacidade de executar simultaneamente 8.000 servidores Linux. Em 2016, foi lançado o Z13S, uma versão menor do Z13, como upgrade tanto para o ZBC12, quanto para o Z114.